Vamos lá, o Moisés estava falando da menina que sonha ser médica, eu agora vou conversar com uma médica. Ela já esteve aqui com a gente adora bater papo com ela, ela é endocrinologista e a gente vai falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que acontece no próximo domingo, dia 8. Dia 8 é Dia dos Pais, mas também é data para falar sobre esse assunto tão importante, né, gente? Cuidado com a saúde. Tenho o prazer de receber aqui a Cristiane de Domênico. Oi, Cris, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite de novo. Bom dia, Márcia. Bom dia a todo mundo que nos assiste, todas as pessoas que acordaram cedinho para assistir a gente. E para falar de um assunto que pode parecer que não, mas é muito importante, né? Porque colesterol elevado, colesterol alto nunca está sozinho, né? Ele pode ser o anúncio aí de outros problemas e problemas sérios, né? Exatamente, Márcia. Na verdade, a gente tem duas causas de colesterol alto. Então, pode ser a primeira causa, que é primária, que pode ser genética, algum distúrbio, alguma medicação que a pessoa usa, mas a causa mais comum é a causa secundária, que é quando a pessoa realmente ela não se cuida na alimentação e sedentária, não faz exercício, e aí vem acompanhada dos amigos do colesterol que eu falo, que é o açúcar alto, a glicose, né, que leva a diabetes, obesidade, que é o excesso de gordura, principalmente aquela gordurinha central, que é a da barriga, e aí as causas, os problemas só se somam. E além disso, também a pressão alta, eu esqueci aqui de falar. Agora, com a pandemia, as pessoas acabaram não fazendo os exames preventivos, né? E aí você me disse que agora, quando as pessoas estão fazendo esses exames, estão se assustando com os resultados. Qual é o alerta, então? O primeiro alerta é que a gente não sente o colesterol alto na sua grande maioria das vezes, né? Então, ano passado, poucas pessoas procuraram médico por receio de sair de casa, né? Por N motivos que a gente já sabe. E esse ano, quando procuraram, excesso de peso, muita gente aumentou de peso, então saíram alguns estudos mostrando que a média de ganho de peso foi de 4 quilos nas pessoas adultas nessa pandemia, por ter ficado mais parado, e começaram a surgir os problemas. Eu tenho muitos pacientes que vêm procurar e não mediram pressão ao longo de todo esse ano, não mediram colesterol, e quando a gente vai ver, está hipertenso, com a pressão alta, o colesterol elevado, e às vezes o primeiro sintoma pode ser um infarto, né, um problema de coração, pode ser um derrame, AVC, que a gente fala. Então, às vezes, o primeiro sintoma já pode ser um evento cardiovascular, como a gente fala. E qual é o alerta para sintoma? Fora a questão de você ter que fazer o exame preventivo, uma vez por ano a gente tem que fazer aqueles exames, check-up, fazer exame de sangue e tal, dá para sentir alguma coisa no dia a dia ou não? Na maioria das vezes, não, Márcia. Então, esse é o grande problema e por isso a importância dos exames preventivos, aqueles exames de sangue que a gente fala que é bom fazer uma vez por ano nas pessoas adultas. Os sinais que a gente começa a perceber, principalmente, é o excesso de peso. Algumas pessoas sentem alguns formigamentos, pelos problemas vasculares que acabam aparecendo, tonturas, mas na grande maioria das vezes não sente. A gente só enxerga mesmo no exame de sangue que é feito. E esse é o grande alerta. Assim como a pressão alta, assim como a diabetes, quando os sintomas aparecem, normalmente já é um caso muito mais grave e de um problema cardiovascular, um evento cardiovascular mais iminente. Então, a importância de procurar seu médico para fazer os exames de rotina, que a gente fala que são exames simples, que é uma coleta simples, rápido de ficar pronto também, enfim, né? Vamos, vamos, Mas não tem sintoma. vamos falar de alimentação e medicação? Primeiro, alimentação. Aquela história de água de berinjela, fato ou boato? Então, os estudos mostram que não é eficaz. Claro que mal não faz, né, Márcia? Como eu falo, tudo ajuda, e se não for pela berinjela, é pela água, né? Então, a água com berinjela, na verdade, não tem estudos que mostram eficácia. O que realmente ajuda na prevenção ou no combate ao colesterol alto, o colesterol ruim alto, que também tem que ficar claro aqui, né? É uma boa alimentação, então diminuir aqueles açúcares refinados, diminuir a gordura saturada, que é aquela gordura de frituras, gordura de salgadinhos, de pacotinhos fechados, esses produtos industrializados, e baixar peso, aumentar exercícios
e principalmente comer também fibras, né? Aveia, castanhas, essas oleaginosas, que melhoram o colesterol bom, que acaba se contrapondo com o colesterol ruim, que é o das gorduras ruins. Então vamos explicar colesterol bom e ruim, porque tem gente que não entende nunca essa situação. O que é bom, o que é E, ruim, o que é o ideal? então a gente tem o colesterol. Primeiro, o colesterol bom é o HDL. O HDL, ele ajuda a diminuir essa gordura que fica acumulada nos vasos. O HDL, ele melhora com as gorduras boas que vêm do abacate, que vêm das oleaginosas, que é castanha, amêndoas, as fibras também, então frutas têm bastante fibras, então também ajuda, e daí entra a aveia também ali. O exercício físico é das modificações que mais melhoram esse HDL, que quanto mais alto, melhor. E a tendência é esse HDL ir baixando com a idade. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso. O ômega 3 também é bom para aumentar esse HDL, que é aquele que vem dos peixes, e algumas pessoas acabam tomando. O colesterol ruim, que é o LDL, esse colesterol é aquele que se fixa e que inflama as artérias e é o que leva aos problemas cardiovasculares que a gente já falou aqui. O LDL, que é o colesterol ruim, ele aumenta principalmente com o sedentarismo, né? Então ficar muito tempo parado, o aumento de peso, essa gordurinha da barriguinha, a gordurinha central que a gente fala, que é a gordura branca, a gordura ruim, e que vem principalmente dos excessos. Aquelas coisas que a gente sabe, salgadinhos, frituras, as proteínas animais, então leite mais gordurosos, queijos gordurosos, tudo isso pode aumentar. O ovo, ele passou de vilão ao mocinho da história, ele não aumenta o colesterol. Os estudos novos têm mostrado que não aumenta colesterol a ingestão de ovos, desde que não seja frito, né, Márcia? Cris, rapidamente para fechar, que eu preciso encerrar. Medicação. A pessoa vai tomar a vida toda ou tem como se livrar? Medicação, se ela mudar os hábitos, quem sabe a gente consegue tirar. Agora, se for tratar só com medicação, na hora que tirar a medicação, o colesterol sobe de novo. Volta tudo Então não outra tem vez. como fugir. Valeu. Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Agradeço o convite, um bom dia a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, coisa boa.